O sótão estava mergulhado na penumbra, com raios de luz fraca se filtrando pelas frestas das janelas empoeiradas. Lucas vasculhava uma pilha de caixas velhas, em busca de algo que pudesse trazer um pouco de ordem ao caos que se tornará sua vida. Seu coração pesava com o peso do passado, das memórias dolorosas que havia enterrado tão profundamente em sua mente. Finalmente, seus dedos encontraram uma caixa de madeira, coberta de poeira e teias de aranha. Ele a puxou para mais perto, sentindo um calafrio percorrer sua espinha enquanto a abria. No interior, encontrou uma miscelânea de objetos esquecidos, fotografias antigas, cartas amareladas pelo tempo, lembranças de uma vida que parecia ter pertencido a outra pessoa. Mas foi quando seus olhos pousaram em uma carta lacrada, com a caligrafia delicada de Ana, que seu coração deu um salto. Seus dedos tremiam quando ele quebrou o lacre e desdobrou o papel amarelado. As palavras saltaram da página, como fantasmas do passado que o assombravam há tanto tempo. Lucas começava a carta, em letras delicadas e curvas. Se você estiver lendo isto, é porque eu já não tive coragem de dizer o que preciso dizer em pessoa. Não sei por onde começar, exceto dizer que lamento profundamente por tudo o que aconteceu. As palavras giravam em sua mente, reavivando lembranças há muito enterradas. Ele se lembrou do dia do casamento, do vazio que sentirá quando Ana desaparecera sem deixar vestígios. Ele se lembrou da dor, da raiva, da confusão que havia consumido sua alma naquele momento de desespero. E agora, lendo as palavras que ela nunca tivera coragem de dizer em voz alta, ele se viu confrontado com uma torrente de emoções que ameaçava afogá-lo. Raiva por ela tê-lo abandonado, tristeza por tudo que haviam perdido, e um lampejo de esperança de que talvez, apenas talvez, ainda houvesse uma chance para eles. Mas ele sabia que não poderia perdoá-la facilmente. As cicatrizes do abandono ainda estavam frescas em sua alma, e ele não tinha certeza se algum dia seria capaz de deixar para trás o que havia acontecido. O ambiente da exposição de arte era uma mistura de murmúrios suaves e o eco distante dos passos dos visitantes. O cheiro de tinta fresca e verniz pairava no ar, criando uma atmosfera de serenidade e contemplação. Lucas estava imerso nas obras de arte, perdido em um mundo de cores e formas, quando viu uma figura familiar surgir à sua frente. Seu coração deu um salto quando reconheceu Ana, parada diante de uma fotografia em preto e branco. Ela estava tão imersa em sua contemplação que não o viu se aproximar, seus olhos fixos na imagem diante dela. Lucas deu alguns passos hesitantes, sentindo uma mistura de emoções conflitantes agitar seu peito. Ele se perguntou se deveria se aproximar dela, se deveria enfrentar o passado que o separara por tanto tempo. Mas antes que pudesse decidir, Ana virou-se, seus olhos encontrando os dele em uma troca silenciosa de olhares. Lucas, murmurou Ana, sua voz um sussurro carregado de emoção contida. Ana respondeu Lucas, sua voz rouca com a intensidade de anos de dor e saudade. Os dois ficaram em silêncio por um momento, como se tentassem encontrar as palavras certas para expressar o que sentiam. Mas no final, não havia palavras suficientes para descrever a turbulência de emoções que os consumia. Faz tanto tempo, começou Lucas, sua voz falhando um pouco. Eu sei, concordou Ana, sua voz tremendo ligeiramente. Eu nunca quis te machucar, Lucas. Você precisa acreditar em mim. Lucas olhou nos olhos de Ana, procurando por alguma faísca de verdade nas profundezas daquele olhar. Ele queria acreditar nela, queria mais do que tudo poder deixar para trás o passado e encontrar um caminho para o futuro juntos. Mas as cicatrizes do abandono ainda estavam frescas em sua alma, e ele não tinha certeza se poderia simplesmente perdoar e esquecer. Eu não sei se consigo, Ana admitiu ele, sua voz embargada de emoção. Eu ainda sinto tanta dor. Ana baixou os olhos, lutando para conter as lágrimas que ameaçavam transbordar. Ela entendia a magnitude do que havia feito, o impacto devastador de suas ações, e ela se culpava todos os dias por ter destruído o que eles tinham. Eu sei que não posso apagar o passado, disse ela, sua voz tremendo com a intensidade de suas emoções. Mas eu quero tentar, Lucas. Eu quero fazer o que for preciso para consertar o que quebrei. Lucas olhou para ela, vendo a sinceridade em seus olhos, e algo dentro dele se agitou. Talvez houvesse uma chance para eles, talvez pudessem encontrar uma maneira de superar o passado e construir um futuro juntos. Mas antes que ele pudesse responder, uma voz cortou o ar, quebrando o momento de intimidade entre eles. Ana querida, você está bem? Perguntou uma voz masculina atrás dela. Ana se virou, seu coração afundando quando viu quem era.
Era seu ex-namorado, Oliver, o homem que ela havia deixado para trás quando fugiu no dia do casamento. O coração de Lucas martelava em seu peito enquanto ele revivia os momentos felizes e dolorosos que compartilhara com Ana. Cada imagem, cada lembrança, era como uma lâmina afiada, cortando fundo em sua alma e expondo a verdade dolorosa por trás da fachada de felicidade que um dia construíram juntos. Ele se viu transportado de volta para os dias ensolarados de sua juventude, quando o amor parecia uma promessa eterna, e o futuro parecia cheio de possibilidades. Mas também se viu confrontado com os sinais sutis de problemas que haviam surgido ao longo do caminho. Pequenas rachaduras que se transformaram em abismos intransponíveis com o passar do tempo. Ele se lembrou das discussões acaloradas, das noites sem dormir, das promessas quebradas e dos sonhos despedaçados. E no meio de tudo isso, ele se lembrou de Ana, a mulher que um dia jurara amar para sempre, mas que o abandonara sem olhar para trás. As lágrimas que ele havia segurado por tanto tempo finalmente começaram a fluir, lavando sua alma ferida com uma dor purificadora. Ele se perguntou se algum dia seria capaz de perdoar Ana por tudo o que havia acontecido, se poderia encontrar uma maneira de deixar para trás o passado e seguir em frente. Enquanto isso, Ana estava perdida em suas próprias lembranças, seus pensamentos mergulhados nas profundezas do passado. Ela se viu confrontada com os momentos felizes que compartilhara com Lucas, mas também com os sinais de problemas que haviam começado a surgir entre eles. Ela se lembrou das noites solitárias em que se deitava ao lado de Lucas, sua distância emocional se tornando um abismo insuperável entre eles. Ela se lembrou das palavras não ditas, das promessas quebradas, das mentiras que havia contado a si mesma para justificar suas ações. Ela se viu confrontada com a verdade dolorosa de que havia magoado o homem que amava mais do que tudo no mundo, que havia destruído o que haviam construído juntos com suas próprias mãos. E ela se perguntou se algum dia seria capaz de se redimir, se poderia encontrar uma maneira de reparar o que havia quebrado. Enquanto os dois mergulhavam mais fundo em suas memórias, uma sensação de desespero os envolveu, como se estivessem presos em um redemoinho de emoções que ameaçava consumi-los por completo. Enquanto Lucas e Ana tentavam desvendar os nós do passado, uma sombra do presente surgiu para desestabilizar ainda mais o frágil equilíbrio entre eles. Oliver, o ex-namorado de Ana, pairava como uma ameaça silenciosa sobre a atmosfera tensa da exposição de arte. Os olhos de Lucas estreitaram-se quando viu Oliver se aproximar, sua presença como uma nuvem escura sobre o horizonte. Ele notou a familiaridade excessiva nos gestos de Oliver, a maneira como ele se inclinava em direção a Ana com um sorriso que parecia um pouco forçado demais. Ana, por sua vez, parecia desconfortável na presença de Oliver, seus olhos desviando-se sempre que ele se aproximava demais. Ela podia sentir o olhar de Lucas sobre ela, pesado como uma âncora, e sabia que ele não estava feliz em vê-la interagindo com seu ex-namorado. Quando Oliver finalmente se aproximou deles, a tensão no ar era quase palpável. Lucas sentiu a raiva borbulhar dentro dele, uma mistura de ciúmes e inseguranças que o faziam querer afastar Ana daquele homem que um dia ocupará seu coração. Ana querida, você está bem? Perguntou Oliver, sua voz suave, mas seus olhos brilhando com uma intensidade que fez Lucas recuar involuntariamente. Ana forçou um sorriso, mas Lucas pôde ver a tensão em seus ombros, a maneira como ela se encolhia ligeiramente na presença de Oliver. Ela não queria estar ali, não queria ter que enfrentar seu passado de frente na frente de Lucas, mas sabia que não tinha escolha. Estou bem, Oliver respondeu ela, sua voz um pouco mais fria do que pretendia. Só precisava de um pouco de ar fresco. Lucas observou a troca de palavras entre eles com crescente desconfiança. Ele não gostava da maneira como Oliver olhava para Ana, como se a estivesse avaliando, medindo sua vulnerabilidade. Ele tinha uma sensação ruim sobre aquele homem, uma sensação de que ele não era quem parecia ser. Enquanto isso, Ana se sentia como se estivesse presa em um pesadelo, incapaz de escapar do olhar penetrante de Oliver. Ela podia sentir a tensão entre ele e Lucas, como se estivessem competindo por sua atenção, e se perguntou como havia chegado a este ponto. Quando finalmente Oliver se afastou, deixando-os sozinhos mais uma vez, Ana sentiu um suspiro de alívio escapar de seus lábios.
mas a sombra de sua presença ainda pairava sobre eles, como uma nuvem escura no horizonte, pronta para desencadear uma tempestade a qualquer momento. Enquanto Lucas e Ana tentavam lidar com a presença intimidadora de Oliver, um novo desafio se apresentava diante deles, ameaçando abalar ainda mais as fundações frágeis de seu relacionamento. Uma oferta de emprego em outro país, uma oportunidade tentadora que prometia um futuro brilhante, mas que também os forçava a enfrentar uma escolha difícil. Lucas sentiu uma mistura de emoções conflitantes ao receber a oferta de emprego. Por um lado, era uma oportunidade emocionante de avançar em sua carreira, de expandir seus horizontes e explorar novas oportunidades. Mas por outro lado, significava deixar para trás tudo que ele conhecia e amava, incluindo Ana. A perspectiva de um futuro incerto o deixou angustiado, enquanto ele lutava para conciliar seus desejos profissionais com seus anseios pessoais. Ele se perguntava se poderia realmente seguir em frente sem Ana ao seu lado, se seria capaz de construir uma vida sem ela. Enquanto isso, Ana enfrentava seus próprios dilemas internos. Ela sabia que não podia pedir a Lucas que desistisse de uma oportunidade tão incrível que o obrigasse a sacrificar seus sonhos por ela. Mas ao mesmo tempo, a ideia de vê-lo partir para longe a enchia de uma dor insuportável, como se estivesse perdendo-o para sempre. Ela se perguntava se seria capaz de suportar a dor de vê-lo partir, se poderia encontrar uma maneira de seguir em frente sem ele ao seu lado. Mas, no fundo de seu coração, ela sabia que não poderia deixá-lo ir tão facilmente, que ele era parte dela de uma forma que ela nunca poderia explicar. Enquanto os dois lutavam com suas decisões, o futuro parecia mais incerto do que nunca. Eles se encontraram à beira de um precipício, olhando para o abismo que se estendia diante deles, sem saber se poderiam encontrar uma maneira de superar os desafios que se aproximavam. Enquanto Lucas e Ana enfrentavam as consequências de suas escolhas passadas e os desafios presentes, eles se viam confrontados com a necessidade de se conhecerem novamente, de descobrir quem eram agora após tantos anos de separação e mudança. Lucas mergulhou em suas próprias reflexões, questionando suas motivações e objetivos. Ele se via dividido entre o desejo de seguir em frente e construir uma vida nova e o medo de se machucar novamente, de abrir seu coração para Ana apenas para ser deixado para trás outra vez. Ele se perguntava se seria capaz de confiar nela novamente, de acreditar que desta vez seria diferente. E no fundo de sua alma, ele desejava desesperadamente que isso fosse verdade, que eles pudessem encontrar uma maneira de superar o passado e construir um futuro juntos. Enquanto isso, Ana lutava com seus próprios demônios internos, seus pensamentos tumultuados por sentimentos de culpa e remorso. Ela se perguntava se merecia uma segunda chance, se poderia realmente fazer as pazes com o que havia feito e seguir em frente. Ela se via confrontada com a verdade dolorosa de que havia magoado o homem que amava mais do que tudo no mundo, que havia destruído o que haviam construído juntos com suas próprias mãos. E ela se perguntava se algum dia seria capaz de se redimir, se poderia encontrar uma maneira de reparar o que havia quebrado. Enquanto os dois lutavam para reconciliar seus passados e seus futuros, eles se viam confrontados com a necessidade de se abrir novamente, de compartilhar suas esperanças e medos, seus sonhos e desejos mais profundos. E no meio de todas as incertezas e desafios que enfrentavam, havia uma verdade indiscutível: eles ainda se amavam, de uma maneira que nenhum tempo ou distância poderia apagar. E isso era suficiente para mantê-los lutando, mesmo quando o futuro parecia mais incerto do que nunca. Enquanto Lucas e Ana lutavam para reconciliar seus sentimentos e encontrar uma maneira de seguir em frente juntos, uma reviravolta surpreendente agitava o delicado equilíbrio de suas vidas. Em uma tarde ensolarada, enquanto caminhavam juntos pelo parque, uma figura do passado de Lucas emergiu das sombras, lançando uma sombra de incerteza sobre o futuro deles. Era Sarah, uma velha amiga que ele não via há anos, com quem compartilhara muitas lembranças felizes da juventude. Lucas ficou chocado ao vê-la, sua mente girando com uma enxurrada de memórias há muito esquecidas. Ele se perguntou o que ela estava fazendo ali, como havia encontrado seu caminho de volta para sua vida depois de tanto tempo. Sarah, por sua vez, parecia radiante de alegria ao vê-lo, seus olhos brilhando com uma intensidade que o fez recuar involuntariamente. Ela se aproximou deles com um sorriso caloroso, como se nada tivesse mudado entre eles desde a última vez que se viram. "Lucas, que surpresa agradável!" exclamou Sarah, sua voz cheia de entusiasmo genuíno. "Há quanto tempo não nos vemos?" Lucas tentou sorrir,
mas por dentro estava tenso, se perguntando o que Sarah queria dele depois de tanto tempo. Ele se lembrou das risadas e conversas profundas que costumavam compartilhar, mas também se lembrou das tensões não resolvidas e das diferenças que eventualmente os afastaram. Sarah, é bom te ver, disse ele, sua voz um pouco mais fria do que pretendia. O que te traz por aqui? Sarah lançou um olhar significativo para Ana, como se estivesse avaliando-a, medindo sua compatibilidade com Lucas. E por um momento, Lucas se viu preocupado com o que ela poderia estar pensando, com o que poderia estar tramando por trás daqueles olhos brilhantes. Eu estava apenas dando um passeio pelo parque e pensei em dar uma passada para te ver, respondeu Sarah, seu sorriso nunca vacilando. E quem é essa adorável senhorita ao seu lado? Lucas sentiu o coração apertar quando viu o olhar de apreensão de Ana, sua mão tremendo ligeiramente na dele. Ele sabia que Sarah era capaz de causar estragos em suas vidas, de lançar dúvidas e inseguranças onde antes havia apenas amor e confiança. E enquanto eles observavam Sarah se aproximar, uma sensação de desespero começou a se apoderar deles, como se estivessem à beira de um abismo, sem saber se poderiam encontrar uma maneira de escapar antes que fosse tarde demais. Enquanto Lucas e Ana tentavam navegar pela complicada teia de emoções que os envolvia, uma sensação de urgência começava a se apoderar deles. Eles sabiam que precisavam resolver suas diferenças, enfrentar seus medos e encontrar uma maneira de seguir em frente juntos, antes que fosse tarde demais. Sentados em um café acolhedor, eles se viram envolvidos em uma conversa franca e honesta, compartilhando seus sentimentos mais profundos e enfrentando os demônios que os assombravam há tanto tempo. Lucas falou sobre sua dor e sua raiva, sua incapacidade de perdoar Ana por tê-lo abandonado no altar. Ele admitiu que ainda a amava, mais do que jamais imaginara possível, mas que não sabia se poderia superar o que havia acontecido entre eles. Ana, por sua vez, falou sobre sua culpa e seu remorso, sua luta para se redimir por seus erros passados. Ela admitiu que havia sido egoísta e imprudente, que havia magoado Lucas mais do que poderia suportar, e que faria qualquer coisa para compensar o que havia feito. Enquanto eles compartilhavam suas histórias, uma sensação de paz começou a se instalar entre eles, como se estivessem finalmente encontrando o caminho de volta um para o outro. Eles se viram rindo juntos, lembrando dos momentos felizes que compartilharam no passado, e sonhando com o futuro que ainda não haviam imaginado. E quando finalmente se levantaram para partir, uma sensação de alívio os envolveu, como se estivessem deixando para trás o peso do passado e abraçando a promessa de um novo começo juntos. Enquanto caminhavam de mãos dadas pelas ruas iluminadas pelo sol da tarde, eles sabiam que ainda havia desafios a enfrentar, obstáculos a superar, mas eles também sabiam que enquanto estivessem juntos, não havia nada que não pudessem conquistar. E assim, enquanto o sol se punha no horizonte, eles se viram abraçados um ao outro, prontos para enfrentar o futuro juntos, com esperança renovada e corações abertos para o que quer que o destino lhes reservasse. Enquanto Lucas e Ana se reconectavam e se abriam novamente um para o outro, eles se viram confrontados com temas importantes que permeavam cada aspecto de seu relacionamento. Amor, perdão, confiança e redenção se entrelaçavam em sua jornada, iluminando os desafios e as recompensas de se entregar completamente ao amor. Eles perceberam que o amor não era apenas uma emoção fugaz, mas sim um compromisso profundo e duradouro de estar presente, mesmo nos momentos mais difíceis. Eles se viram enfrentando seus medos juntos, apoiando-se mutuamente quando tudo parecia perdido, e encontrando força na presença um do outro. O perdão também emergiu como um tema central em sua história, uma jornada difícil e muitas vezes dolorosa em direção à cura e à aceitação. Lucas percebeu que perdoar Ana não significava esquecer o que havia acontecido, mas sim liberar o peso do passado e encontrar paz em seu coração. Ana, por sua vez, percebeu que o perdão também era uma jornada interna, uma maneira de se libertar da culpa e do remorso que a haviam consumido por tanto tempo. Ela percebeu que, embora não pudesse mudar o passado, podia escolher como responder a ele, e escolheu seguir em frente com coragem e determinação. A confiança também emergiu como um tema central em sua história, um elo frágil que precisava ser nutrido e protegido a todo custo. Lucas e Ana se viram lutando para reconstruir a confiança um no outro, aprendendo a se abrir novamente e compartilhar suas esperanças e medos mais profundos. E finalmente, a redenção se revelou como o verdadeiro objetivo de sua jornada, uma busca para encontrar paz e reconciliação em meio ao caos de suas vidas.
Lucas e Ana perceberam que a redenção não era um destino final, mas sim uma jornada contínua de autodescoberta e crescimento. Uma busca para se tornarem melhores juntos do que jamais poderiam ser sozinhos. Enquanto contemplavam esses temas importantes, Lucas e Ana se viram fortalecidos em seu compromisso um com o outro, determinados a enfrentar o futuro com coragem e esperança renovada. Eles sabiam que a estrada à frente seria difícil, cheia de desafios e obstáculos inesperados, mas estavam prontos para enfrentá-la juntos, de mãos dadas, com amor e confiança como seu guia. À medida que o sol se punha no horizonte, Lucas e Ana se encontraram em um lugar de paz e aceitação mútua. Eles haviam enfrentado seus medos mais profundos, superado as cicatrizes do passado e encontrado uma maneira de se abrir novamente para o amor. Juntos, eles se viram caminhando em direção ao horizonte, prontos para enfrentar o desconhecido com coragem e determinação renovadas. Enquanto seguiam em frente, eles sabiam que a jornada não seria fácil, que ainda enfrentariam desafios e obstáculos inesperados. Mas eles também sabiam que enquanto estivessem juntos, não havia nada que não pudessem superar. E assim, enquanto o sol se punha no horizonte e as estrelas começavam a pontilhar o céu, Lucas e Ana se encontraram abraçados um ao outro, prontos para embarcar em sua próxima aventura juntos, com esperança renovada e corações abertos para o que quer que o futuro lhes reservasse. A história de Lucas e Ana nos lembra da importância do perdão, da confiança e do amor incondicional em nossas vidas. Eles nos mostram que mesmo nos momentos mais sombrios, ainda há esperança de um novo começo, uma oportunidade de cura e redenção. Enquanto seguimos em nossas próprias jornadas, é importante lembrar que todos nós enfrentamos desafios e adversidades ao longo do caminho. Mas é como escolhemos responder a esses desafios que define quem somos e o legado que deixamos para trás. Então, que possamos nos inspirar na história de Lucas e Ana a seguir em frente com coragem, compaixão e amor, sabendo que com fé e determinação, podemos superar qualquer obstáculo que surja em nosso caminho. Se você gostou desta história de amor emocionante e cheia de reviravoltas, não perca o próximo vídeo em nosso canal, onde exploraremos ainda mais os temas de perdão, redenção e esperança. Inscreva-se agora para não perder nenhum detalhe dessa incrível jornada. Obrigado por nos acompanhar, e até o próximo vídeo.